tá penteando o cabelo. Tá pintando o cabelo. Quem é você, JBS? Giovana Pereira. Ah, Giovana Pereira, obrigado. Tá bacana. Ah, Show de bola. João Guilherme, por favor. João Guilherme, tô esperando você aí entrar. Oi, professor. Não. Aí. Opa, fala um oi pra Oi, nós. Beleza? beleza. É que eu tava terminando de almoçar, pô. Tá certo, tá certo. Luiz Felipe. Luiz Felipe, dá um oi pra gente aí. Alô, Coloca a sua câmera, Luiz Felipe, pra gente ver, por favor. tá com problema, não funciona. Ah, ok. a Juliana, pulou a Juliana. Pulou, Juliana? Pulou. Juliana, João Pedro, apareceu agora João Pedro. Ela. É isso aí, é porque tá entrando entre ordem alfabética. Vamos lá, É, João Pedro, ativa pra gente, por favor, câmera e microfone. João Pedro. Juliana Aires. Juliana Aires, por favor, habilitar microfone e câmera. Oi, a câmera tá quebrada. Ah, tá. Eu não Juliana. Luiz Felipe, já falou, a câmera tá quebrada, né, Luiz? Luísa Del Bosque. Luísa, bota pra gente, por favor, câmera e microfone. Oi. Oi. Quem é que tá falando? Ana Luísa, né? Luísa tá ok. Luísa Del Bosque. Tá faltando a Luísa Del Bosque aparecer aí. Luísa Del Bosque não apareceu pra mim ainda. Apareceu, Luísa, top. Valeu, obrigado. Marina Brum, Oi. cadê você, minha amiga? Cadê a Marina Brum? Tô aqui. Ah, tá. Sua câmera não funciona não, Marina? Não, ela tá trincada aí, não aprendeu. Tá bom, show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguém que ficou faltando aqui. Gabriel. Gabriel, você tá por aí, Gabriel? Vitor, você pode habilitar seu microfone e câmera? Oi. Quem tá falando? Vitor? É, Sua câmera tá funcionando ou ela também tá ruim? oi? Sua câmera tá funcionando? Calma aí. Vamos lá, gente. bom, deixa Boa tarde enquanto para todos. testes. Ah, vai. Boa tarde para todos. Esse é o Boa nosso tarde. segundo encontro. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Agradecer aí o tempinho que vocês têm para Deus, que isso é muito importante. A gente não deveria dar só um tempinho, mas um tempão, né? E a gente hoje vai falar sobre um tema bastante interessante, um tema
às vezes até polêmico, né, Lu? Que é a liberdade, Bastante. que é a liberdade, né? O que que é a liberdade para a gente? No decorrer do nosso tema hoje, eu vou fazer alguns questionamentos para que vocês respondam. Óbvio, do fundo do coração mesmo, entendeu? Aqui não tem certo nem errado, esse é um espaço para a gente discutir, para a gente debater sobre cada uma desses temas que a gente vem trazendo para cá. Sintam-se à vontade, tá, gente? Esse aqui é um espaço que eu costumo dizer que é uma extensão da família, né? Os nossos encontros, eles servem para unir, principalmente nesse tempo agora de pandemia, onde a gente está fisicamente distante. Esse tempo que a gente tem para estar aqui nesse nosso encontro, que é de 45 minutos, uma hora, serve para unir e ver o que que a gente pode estar ajudando, quais são as pessoas que estão precisando do nosso auxílio e crescendo continuamente como ser humano, tá bom? Eu gostaria de começar o nosso encontro de hoje fazendo uma oração, né? A oração que o nosso Pai nos ensinou. Eu vou desativar o microfone de vocês temporariamente, enquanto a gente faz a oração. Cada um faz a sua oração, para não ficar todo mundo ao mesmo tempo e virar ninguém conseguir entender nada, tá bom? E logo em seguida, como eu falei para vocês, à medida que vocês precisarem falar alguma coisa, tem a opção de levantar a mão. Quando levantar a mãozinha, eu vou saber que vocês têm algum questionamento, aí eu paro, respondo e a gente dá prosseguimento, tá bom? Todo mundo me ouviu? Todo mundo certinho? Então tá. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luciana, você pode começar a conduzir. E à medida que alguém for tendo alguma dúvida, pode questionar que eu vou estar aqui sempre para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Ajudar. Obrigado, gente. Eu queria saber de vocês estão de microfone desligado, mas eu queria que vocês me respondessem. Se no colégio, na escola de vocês já estudaram alguma coisa sobre o filósofo Nietzsche? Quem já estudou? Vai explicar agora, não. Hum? Eu sei. Eu sei que Já estudou? lembrando agora. Quem mais? Fazia, o que ele era. Já ouviram falar? Quem mais? Ninguém? Também. Responder no bate-papo. Luísa, não. Felipe também não. Felipe, não. Giovana falou que. A Giovana Lembro. falou que já, mas não lembra. Não. Também não. Não. Já ouvi falar. A Juliana já. O Gabriel já ouviu falar também. Já ouvi um Beatriz já ouviu um pouco. Vixe. Não, me... O Vitor também não viu, não. Por que eu estou falando dos filósofos? Eu falei do filósofo Kant da outra vez? Não, eu falei de Darwin, né? De Kant também. Falei da filosofia kantiana, quando ele diz que a dignidade da pessoa humana, sobre a dignidade da pessoa humana, que o homem não é um meio, mas é um fim. Quer dizer, eu não posso, como é que se diz, manipulá-lo, porque ele é um fim, não é um meio de atingir alguma coisa. Vocês sabem o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu quero passar no vestibular, qual é o meio que eu vou usar para passar no vestibular? Estudar. Tem um meio de fazer o negócio. O homem não é um meio, é um fim, quer dizer. Você não pode usá-lo para chegar a algumas coisas.
Quando eu falo dos filósofos hoje, eu tenho falado dos filósofos porque nós estamos vivendo um momento muito estranho. É uma tristeza que a gente tenha que passar por isso, que vocês tenham que passar por isso. E aí, nós precisamos, às vezes, colocar a filosofia junto com a teologia, porque elas andam juntas. Na verdade, a gente estuda aqui, estudo é maneira de dizer, né? Mas é porque, como eu sou professora, eu uso o termo estudo. A gente fala sobre a teologia, sobre a questão de Deus, porque a gente está na igreja, né? Então, essa é a nossa meta quando a gente faz catequese. Mas no momento em que as coisas ficam muito estranhas, como estão essas agora, e não é uma coisa brasileira, do Brasil, não é uma coisa local, é uma coisa mundial, que está afetando, o que está afetando? Qual é o encontro da gente hoje? A palavra de hoje é sobre a liberdade. O que a gente vai falar hoje é falar sobre a liberdade. Então, o que afeta? Afeta a nossa liberdade? Afeta. Por quê? Porque a gente tem uma liberdade de ir e vir que não está podendo ser realizada. E nós temos que usar coisas, como a máscara, por exemplo, que a gente nunca usou. Tem gente que não gosta. A maioria das pessoas se incomoda na hora de respirar, quem usa óculos, mas tem que usar, né? Mas isso afeta a liberdade? Afeta, porque o nosso rosto não é assim. Nunca ninguém viu todo mundo andando assim ao mesmo tempo pela rua, não é uma coisa normal. Então, o que acontece com a gente? Um questionamento sério sobre Deus. Se não interessava antes, não estou dizendo que é para vocês isso, mas estou dizendo, se alguém não se interessava por isso, vai acabar se interessando. Porque como é que a gente vai lidar emocionalmente com essa perda de liberdade, com esse isolamento, com a impossibilidade de dar um abraço, um beijo em quem quer que seja, até nos familiares mais próximos, que são avós, e a gente fica com medo que fiquem doentes, uma coisa que era livre, que fazia a qualquer momento. Como a gente lida com isso? E com as mortes? O que fatalmente, de um determinado ponto do caminho, a gente vai questionar Deus. Como que pode uma coisa dessa? Por que isso acontece? Por que isso é permitido por Deus? São questionamentos que todos vão fazer. Deus existe? Não existe? Se existe, por que deixa isso? Quer dizer, não tem, não, vai ser assim, não vai ser diferente. E a gente não tem ainda nada seguro em relação ao que está acontecendo para responder, olha, não, mas daqui a pouco isso está legal. A gente não tem esse material, não tem essa vacina, não tem nada. E não é o Brasil que não tem, é o mundo que não tem. Nós estamos falando de uma coisa global, né? Então, existe a necessidade, às vezes, hoje, nesse momento, de entrar um pouco no campo da filosofia, porque, no geral, ela bate de frente com a teologia. E aí, por que eu perguntei de Nietzsche? Porque eu trabalhava com uma pessoa que disse para mim que depois que leu esse filósofo, ela passou a não acreditar mais em Deus. Se tornou um ateu. Porque Nietzsche é um filósofo que detesta o cristianismo. Então, ler os livros dele sem nunca ter ouvido nada favorável ao cristianismo é uma coisa que pode levar realmente a pessoa ao descrédito total de quem é Deus e do Deus cristão. Então, vamos começar aqui com a liberdade, que é o nosso tema, depois a gente vê lá o que o Nietzsche diz. A liberdade está aqui no Catecismo da Igreja Católica, está no... Oh, meu Deus, o livrinho estava aqui do meu lado. Ah, está aqui. Está aqui no YouCat também, que é o livrinho de vocês. Já falei para vocês que tem aqui aqui no finalzinho, na última página, um índice que vocês podem olhar e pegar a palavra, por exemplo, liberdade, está aqui, com várias páginas que a gente pode, como é que se diz? Olhar, né? Então, direito à liberdade, liberdade de vontade, liberdade propriamente, sem nada, só liberdade. Página, aqui diz, do número 285 a 286, mas tem outros números também. Então, uma pergunta do YouCat aqui. Da 286, o número 286. O que é a liberdade e para que existe? Então, a liberdade, a resposta é: a liberdade é a possibilidade concedida por Deus de poder agir totalmente por si próprio. Quem é livre não age por determinação alheia.
Deus criou-nos como pessoas livres e quer a nossa liberdade para podermos optar de todo o coração pelo bem, pelo mais alto bem, ou seja, por Deus. Quanto mais praticarmos o bem, mais livres nos tornamos. Então, a liberdade, mas de que forma a gente usa, como usa a liberdade? Como que a gente vai fazer para usar a liberdade? A gente vai ter que pensar. A gente tem que colocar duas situações. A razão, que é o meu pensamento, aquilo que eu penso, e a vontade, que é aquilo que eu quero. Nem sempre estão de acordo. Nem tudo que eu quero, a minha razão dá como bom. Um exemplo bem simples é, por exemplo, alguém que está fazendo o regime. Aí vai numa festa, cheia de doces. Eu só gosto de doce, né? Geralmente quem faz regime gosta de coisa doce. E ela não pode comer, porque ela está de regime, né? Ela se impôs esse regime. Ninguém mandou também ela fazer. Ela está fazendo porque ela quer, pela vontade. Mas por que ela quer fazer? Porque ela se acha gorda. Então está lá fazendo tal do regime. Aí chega na festa e vai ter que escolher. Vai ter que escolher entre comer os doces, que ela está achando bem assim, bom, bem que eu podia comer, e a razão dela que diz para ela, mas você não está de regime? Por que você vai comer doce? Então, nesse momento, a razão não bateu com a vontade e ela vai ter que escolher. Isso é a liberdade, é o arbítrio, é o livre-arbítrio. Quem é o árbitro do time, do jogo de futebol? É o árbitro, não é o árbitro? Você chama árbitro? Ele é um juiz, não é? Então, o livre-arbítrio significa um livre juízo. Eu vou fazer um juízo sobre alguma coisa, eu vou raciocinar, né, fazer um juízo e vou chegar a uma decisão qualquer. Ou eu vou comer o doce e faço a minha vontade, ou eu vou não comer doce nenhum e vou pela minha razão, que está me dizendo, mas você está fazendo regime, como é que você vai comer o doce? Então, aí, dependendo da escolha, ou eu segui a razão, ou eu segui a minha vontade. Então, isso é o livre-arbítrio. Todos nós temos isso. E ainda que a gente não tenha, como agora a gente não tem, temos alguns momentos em que a nossa vontade está sendo controlada, vamos dizer assim, a gente não pode dar abraço em ninguém, beijar ninguém, sair da maneira que a gente quer, nem na hora que a gente quer, só por determinadas coisas. Ou seja, a nossa vontade é o quê? É sair, brincar, como sempre fizemos, da maneira que sempre fizemos. Mas não estamos podendo fazer. Não estamos podendo mesmo, porque se a gente for fazer, aqui em Brasília ainda está razoavelmente dando para fazer algumas coisas, mas em alguns lugares que decretaram o isolamento total e com polícia, se você não sair, a polícia vem e te prende, etc. Se chegarmos também a esse ponto aqui, não sei se a gente chega, porque o Brasil está crescendo muito em termos de mortes, né? Então, a nossa liberdade está tolhida, mas ainda assim o nosso pensamento não. Então, onde reside a maior liberdade do ser humano é no seu pensamento. Nosso pensamento é de tal forma livre e de tal forma nosso, que ninguém sabe o que nesse momento um e o outro aqui está pensando. Nós estamos aqui em 16. Eu não sei nada do que vocês pensam, nem vocês sabem o que eu penso. Vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo, mas entre o que eu penso, as coisas que eu penso, ou até nesse momento, se eu pensar alguma coisa aqui, olhando rapidamente a câmera, vocês não vão saber, assim como eu não sei, até porque eu não estou nem vendo vocês. Então, eu não sei o que vocês pensam e vocês não sabem o que eu penso. Essa é a máxima liberdade que a gente tem. Ninguém penetra, a não ser que a gente conte, mas ninguém penetra na nossa liberdade. Na liberdade de pensamento, na liberdade de credo. Por exemplo, o que contam de que quando os senhores obrigavam os africanos, quando eles eram escravos, os senhores obrigavam a eles queriam que eles fossem cristãos, né? Diziam, pelo menos assim conta a história. Obrigavam a eles a seguir os rituais, etc. Mas eles não se libertaram das suas culturas. Por quê? Porque é uma coisa que estava na mente deles. Você não pode forçar uma pessoa a fazer nada contra a sua própria mente. A pessoa pode fingir que está fazendo alguma coisa, mas no final das contas prevaleceu a religiosidade deles. Não se modificaram por causa disso. Continuaram com a sua cultura. A gente tem muito dessa cultura aqui no Brasil.
Por exemplo, às vezes você lê também na história que algumas pessoas, sob tortura, queriam que fossem delatados algumas outras pessoas, sob tortura, e não disseram. Por que não disseram? Porque aguentaram a tortura também, né? Porque a tortura é um negócio muito horroroso. Mas conseguiram aguentar e ficaram calados. Em nome de quê? Em nome da liberdade, de não dizer o que eu quero dizer. Você não pode me obrigar a dizer o que eu não quero dizer. Então, essa é a principal, como eu diria para você, realidade da nossa liberdade. É essa. É aquilo que eu penso e você não muda o que eu penso porque você quer. Agora, se quando eu digo todos nós, se nós começarmos a fazer um raciocínio, uma reflexão, e a gente chegar à conclusão que aquela pessoa está correta, a gente muda de ideia. Mas fora isso, não tem como. A liberdade, nossa liberdade de pensamento e de raciocínio e tudo mais, ela é dada por nós, por Deus. E essa liberdade, quando a gente está podendo sair à vontade, não como está agora, ela também pode nos conduzir a coisas erradas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, as drogas são vendidas no morro. Eu conheço melhor o Rio de Janeiro do que aqui. Então, as drogas são vendidas no morro. Então, a pessoa, claro que não vai ser à luz do dia para todo mundo ver, mas ela tem essa possibilidade, essa liberdade de ir lá e comprar droga. E essa liberdade vai fazer o que com ela? É uma liberdade que ela usa para o mal. Vai acabar com a vida dela, porque todo o drogado, o fim do drogado, é um fim terrível. Mas ele pode se drogar? Ele pode se drogar. Ele pode ali, uma coisa que também é ruim, mas que é permitida, fumar, ir lá na conveniência, comprar um maço de cigarro, e acabar viciado, fumando, como eu já fumei 2 maços por dia? Pode. É bom? Não. Mas é livre? É. Então, a gente pode usar, então, a liberdade tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu posso também chegar agora lá no supermercado, comprar a cesta básica para quem hoje está precisando? Posso. Sou livre para fazer isso? Sou. É bom? É. Então, os nossos atos, mas eles são todos frutos do nosso pensamento, não é nada solto. A gente não faz nada solto. A gente primeiro pensa se vai fazer, se não vai fazer, se é bom fazer, se não é bom fazer, e age. Então, o que a gente pode dizer, resumindo isso daqui, do que a gente já disse? Que a liberdade é uma opção que nós temos, ela é baseada na nossa razão e na nossa vontade. As duas discutem dentro da gente mesmo. A razão e a vontade discutem. Não, vamos lá no exemplo de novo do doce. Você come doce, você está de regime, e aí você começa com você mesmo. Mas como é que você vai comer doce se você disse que não vai comer doce, se você disse que está de regime? Começou uma discussão interna, ninguém está sabendo disso. Você que está sabendo disso, que está com vontade de comer doce e fica se reprimindo, ou então vou comer o doce, pronto. Então, tenho liberdade de quê? Ou de comer ou de não comer o doce. Então, a liberdade passa por esse binômio, né, duas coisas, que são a nossa razão, a nossa vontade, e aí a gente atua. Essa é a liberdade. Ela é dada por Deus, porque Deus é um ser livre. Nós somos imagem e semelhança de Deus, como a gente viu no outro encontro, e Deus é um ser livre. Então, ele dotou o homem das mesmas características que são dele mesmo, né? Nós somos dotados destas características. E a liberdade, então, faz com que a gente, aliás, melhor dizendo, a gente tem aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, que é esse juízo que a gente faz para chegar a uma atitude qualquer ou para não tomar atitude nenhuma. E tem horas que também a gente deixa de fazer alguma coisa. Sabe por que mais? Não vou fazer nada. Você pensa e acaba dizendo, não vou fazer nada, vou ficar quieto. Mas não deixou de ter a liberdade de escolha de ficar quieto. Então, a liberdade maior é essa, a liberdade de você pensar, que é essa que ninguém entra dentro da sua cabeça. Então, é a sua maior liberdade. Todos os nossos atos, agora, a gente tem que lembrar que todos os nossos atos têm consequências, né? Nós somos livres, fazemos as coisas e cada ato que a gente toma tem uma consequência, boa ou ruim. Se eu vou
Se eu estou de regime e vou fazer e resolvo comer o doce, eu tenho que saber que a consequência desse meu ato de ir na festa comer doces, apesar de estar de regime, é que eu, pelo menos aquilo que eu já emagreci para ali, e eu tenho que recomeçar tudo de novo, porque eu já perdi um pouco do que eu tinha feito, por causa desses doces que eu fui comer. Se a minha liberdade me leva para as drogas, eu tenho que pensar que eu certamente, como quase todo mundo, não vou conseguir sair delas, porque é muito difícil sair das drogas. Então, é uma liberdade que eu usei a minha liberdade para o mal, fui lá me viciar. Se eu posso fazer o bem para alguém, aí sim é nesse ponto que reside a verdadeira liberdade. Por quê? Porque a verdadeira liberdade ela está vinculada ao bem. Porque quando eu sou livre, quando eu faço alguma coisa por gostar, eu faço de coração aberto. E aí eu estou fazendo livremente, ninguém me obriga, mas eu faço porque eu gosto. Por exemplo, vocês devem ter matérias que vocês gostam mais na escola, que vocês estudam e estudam com vontade, na boa, que não é uma coisa chata e que é prazeroso. Então, quando é o dia daquela matéria, ou quando é a hora de estudar para aquela matéria, vocês vão com vontade. E aí sim, é uma coisa livre. Se ir para a escola é um negócio meio, como é que eu vou dizer, obrigatório, né? Que a gente desde pequeno vai para a escola, obrigatoriamente vai para a escola, mas depois na escola a gente se diverte, encontra os amigos e tem matérias que a gente gosta mesmo. Então a gente estuda de forma com prazer, com vontade, e aí você estuda livre. Você não estuda por obrigação. Uma diferença bem grande de quando a gente não gosta da matéria. Tem que ficar estudando, estudando, estudando. O professor chega, a gente já fica, ai meu Deus, começou isso. Então, essa diferença que eu coloco para vocês, ela pode se reproduzir em outras situações da vida, mas essa é mais fácil, porque vocês têm isso, todo mundo tem isso. Eu fico buscando exemplos que vocês tenham no seu dia a dia. Esse é um deles. Quem gosta de fazer ginástica, por exemplo, nossa, chega na hora de ir para a academia, fica todo feliz, e vou para a academia, se desenvolve bem melhor do que os outros que vão ali com uma finalidade. Não, para que você está vindo na academia? Ah, para emagrecer. Isso é uma coisa. Agora, para que você está indo na academia? Ah, porque eu adoro fazer aqueles exercícios. É outro. Aí você vai livre. Então, o bem é que o bem e a liberdade, eles andam juntos. E a liberdade, ela se dirige para o bem. A liberdade de maneira correta, a liberdade executada de maneira certa, o livre-arbítrio bem desenvolvido, ele está ligado ao bem. Por quê? Porque a nossa vontade, ela se direciona para o bem. Ninguém tem vontade de coisa ruim. Mesmo que o nosso ato para conseguir aquilo que a gente queira seja ruim. Veja bem, digamos que eu goste de alguma coisa de alguém que eu não posso comprar. Bom, então eu vou roubar o negócio. Já que eu não, é porque eu acho que vai ser bom para mim. Então eu vou roubar o negócio. Então, qual é o bem? O bem é o negócio lá que eu quero ter. Tipo, sei lá o quê, um tênis, vamos dizer que seja um tênis importado. O bem é aquele tênis importado que eu quero ter. Eu acho que aquilo ia ser bom para mim. Agora, o meio que eu uso está errado. Eu vou roubar? Mas por que eu vou roubar? Porque aí eu quero ter, porque quero ter. Mas eu posso ter também por comprar, né? Não é só roubando. Então, a nossa vontade se dirige para o bem, independentemente dos meios. E nosso pensamento se dirige para a verdade. Quando eu pergunto alguma coisa a alguém, eu quero uma resposta verdadeira, não quero um negócio mentiroso. Não quero saber de mentira. Eu quero que você me responda a verdade. Eu perguntei, eu quero ouvir a verdade. Então, a liberdade, a razão se dirige para o que é verdadeiro e a vontade se dirige para o que é bom. Mas o que é bom? O que é bom é aquilo que eu alcanço livremente. Porque mesmo que eu adquira um tênis pelo meio errado, o roubo, aquilo já marcou a minha alma com uma coisa errada, que é um roubo. Então, na verdade, no final das contas, se eu for pego e preso, tem que devolver o tênis, ainda vou ser, como é que se diz, indiciado lá por crime de roubo e etc. Então, não é bom, é melhor não ter tênis nenhum. Mas e cada ato, então, o que significa isso? Que cada ato também que eu tomo, cada atitude que eu tomo, ele me traz uma responsabilidade.
Eu tomo e eu sou responsável por aquela minha maneira de agir. Se eu for questionada, foi você. Se eu for uma pessoa verdadeira, eu vou dizer, fui eu. Agora, qual é o bem maior que o homem se dirige? Bem maior. Existe um bem maior do que todos os outros bens? Existe. É Deus. Deus é o bem maior. É o maior de todos os bens que o homem pode ter. Não tem bem maior que Deus. E esse bem, aqui, enquanto a gente está nessa vida, nessa passagem, que um dia a gente sai daqui, enquanto a gente está vivendo, a gente então tem essa possibilidade de escolher entre o bem e o mal. É uma possibilidade que Deus nos deu. E Deus quer o quê? Que a gente chegue a Deus, a Ele, Deus, por amor e não por obrigação nenhuma. Se eu chegar no fim da minha vida amando a Deus, se eu chegar aqui, se eu chegar a entender que isso é bom, que é positivo, que amar a Deus, eu fui feita para isso, e eu entender isso, mesmo que seja no finalzinho, no último suspiro, eu vou na direção de Deus. Então, eu vou viver a vida divina. Eu tenho que chegar a essa conclusão durante toda a minha vida. Eu tenho toda a minha vida, que a gente não sabe quanto tempo é, mas eu tenho toda essa minha vida para fazer essa escolha. E aí é que entra a questão da filosofia. Porque enquanto aqui na igreja a gente diz sobre Deus, sobre salvação, sobre vida eterna, sobre viver com Deus, na filosofia a gente vê coisas diferentes. Quando a gente diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, é coisa que a gente viu na semana passada, que Deus é amor, e por que acontecem essas coisas, como estão acontecendo as coisas agora? É porque Deus quer? Não, Deus não quer nada disso. Deus permite que as coisas aconteçam, e isso é diferente de querer. Por exemplo, quando vocês cismam que querem ir para algum lugar, quero ir, não sei aonde, quero ir, não sei, quero ir. Às vezes as mães de vocês dizem, não vai coisa nenhuma, daqui você não sai. Mas aí existe uma perturbação que a gente faz na cabeça da mãe, todo mundo já fez isso. A gente começa, não, mas eu quero, não sei o quê, blá, blá, fala, que ela acaba dizendo, tá bom, vai. Então, ela queria? Não, ela não queria. Mas ela permitiu, por quê? Porque a gente falou tanto na cabeça dela que ela acaba deixando a gente ir. E a mesma coisa com Deus. O mundo age de uma maneira muito fora daquilo que o plano de Deus determina. Absolutamente fora. Estamos indo por um caminho assim, tão perverso com a gente mesmo. O problema é que o caminho é perverso com a gente mesmo. E aí, Deus precisa deixar a gente livre para a gente ver, afinal de contas, era isso que vocês queriam? Então, vamos ver como é que está a situação que vocês preferem, a que eu determino como boa. E aí, essas coisas começam a acontecer. Por exemplo, uma coisa que é extremamente grave hoje é a quantidade de abortos que existem. Isso é gravíssimo. Mas existe? Existe. Deus quer isso? Não, de forma nenhuma. Deus fez o homem para a vida, não fez o homem para a morte. E aí acontece hoje que as pessoas, nós não digo, mas as pessoas abortam de uma maneira como se fosse uma coisa, como se o homem fosse um meio, diferente daquilo que Kant disse, que o homem é um fim, é como se o homem fosse um meio, como se o homem fosse um ser que não precisa nem viver. Agora, se ele nem precisa viver, imagina se nossas mães não tivessem abortado, a gente não estava aqui vivo. E Deus não fez o homem para ser morto, Deus fez o homem para a vida. Então, em razão disso, as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque nós precisamos, afinal, saber se aquilo que nós fazemos vai dar certo. A partir do momento em que eu coloco as regras que não são regras divinas e eu coloco as regras humanas, é preciso que eu saiba, afinal de contas, se essas humanas vão dar certo ou não vão dar certo. E uma das maneiras da gente saber é quando Deus, então, permite que as coisas aconteçam. De acordo com o quê? Com a vontade dos homens. De acordo com a vontade dos homens, isso é assim, assim, assim. Então, vamos ver. Ele deixa, em razão disso, porque nós somos livres e a gente tem essa opção de optar pelo bem ou pelo mal. Se nós não optamos por seguir aquilo que Deus acha que é bom para nós, que Ele sabe que é bom para nós, Ele nos dá a liberdade de ver se é ou não é bom para nós. Nós precisamos saber. A gente só sabe uma coisa quando a gente passa por ela. Quando os outros contam, não é igual. A gente fala, mas a gente não sabe como é. Então, a gente precisa saber como é. Então, é a permissão divina para que a coisa aconteça.
independentemente dele querer, ele não quer nada disso, mas ele permite isso. Então, até porque nós somos livres, né? Nós precisamos escolher, né? Se a gente não conseguir saber o que é o bom e o que é o mal, como é que a gente vai poder escolher? A gente tem que saber o que é bom e o que é mal. Agora, no ser humano, para o ser humano, algumas coisas que não são boas para uns são aparentemente boas para outros. Mas existem coisas que não são boas para nenhum dos seres humanos. Por exemplo, as drogas, ela não é boa para ninguém. Tem coisas que são absolutamente ruins para todos. A droga é ruim para todos, o aborto é ruim para todos, a mentira é ruim para todos, os homicídios, os assassinatos, as mortes que não sejam naturais, uma vez que todo mundo tem que morrer, mas as mortes que não sejam naturais por assassinato, essa como nós estamos convivendo agora com isso é ruim para todos, não tem bom para ninguém. Então, existe alguma coisa que é sempre boa? Existe. E existe alguma coisa que é sempre má? Existe. Independentemente da gente escolher algumas, mas existe coisas sempre boas e coisas sempre más. E entre as coisas sempre boas, Deus é a coisa sempre boa. Ele sempre é bom. Independentemente mesmo que a gente não entenda, independentemente do que aconteça, como está acontecendo agora e a gente não entende, mas Deus é sempre bom. Mas por que eu falei de Nietzsche? Porque Nietzsche é um autor muito fácil de ler, não é difícil, ele é um filósofo que não é difícil, e ele traz uma mensagem contra o cristianismo que é muito forte, e também contra o homem. Porque ele coloca o homem na qualidade de animal, mas de um animal doente. E que o que ele tem de melhor que os outros animais é só ser interessante. Apesar da gente raciocinar, que ele não pode negar, ele diz que nós somos interessantes. E diz também que o Deus cristão, que Deus, enquanto o cristianismo diz que Deus é um Deus de amor, Nietzsche diz que Deus deve ser um Deus vingativo, um Deus que tem ódio, um Deus terrível, na verdade. Então, essa figura Nietzsche é uma figura muito lida nas escolas. E como nós estamos num momento muito difícil, em que certamente a nossa fé vai ser testada, num momento em que o mundo todo tem mortes e mortes, e a gente não sabe que número vai ser isso, até quando vai ser isso. Então, isso é um teste para a fé, sem dúvida nenhuma. Eu vou ver se eu consigo botar aqui estas palavrinhas. Por quê? Porque vocês vão ver isso nas escolas, certamente, ou alguém vai falar, e é preciso que vocês mesmos tenham essa possibilidade de comparar o que é que pode ser um Deus mau, que é o Deus que ele acha que como deve ser o Deus de Nietzsche, assim, e o Deus bom. Por quê? Porque um Deus bom, se você tem uma situação como essa, que a gente vive agora, mas quando a gente crê em Deus, na bondade divina, na nossa possibilidade de sermos melhores, na nossa possibilidade de mesmo numa situação complexa como essa, da gente poder exercer alguma coisa boa para alguém. Por exemplo, às vezes a gente vai no McDonald's, agora as pessoas não têm dinheiro, ficam ali pedindo para a gente pagar alguma coisa para comerem, né? Para a gente exercer esta bondade que é nata na gente. A gente nasceu na nossa natureza, lá no início, a gente nasce bom. O que faz a gente ter o que a gente chama hoje de pecado é exatamente quando a gente se volta contra Deus e desobedece ao que Deus diz. Mas quando você vê no nascimento do homem, ali na criação do homem, melhor dizendo, você vai ver que Deus viu que tudo era bom na criação de tudo que houve, né? Só do homem. Natureza, animais, tudo era bom. Deus disse isso. Tudo era bom, tudo era bom, tudo era bom. E o homem é muito bom. Então, nós temos o lado que é o lado do pecado, que foi exatamente o que acontece, porque Deus disse que aconteceria, que se o homem comesse lá a fruta, o pecado e a morte entrariam no mundo, ele avisou, mas não adiantou. Então, nós temos essa maldade, alguma coisa de má em nós? Temos. Mas nós somos naturalmente bons.
E por isso, pela nossa natureza boa, a gente pode se modificar, mesmo sendo mal, se tornar uma pessoa boa. Também pode piorar, mesmo né, sendo bom, se tornar uma pessoa má. É possível? É possível. Mas a natureza, a nossa essência mesmo, antes do pecado original, é boa. Então, a possibilidade da gente ser bom, apesar de tudo, ainda é maior do que a de ser mal, por causa da própria essência. Digamos que o pecado seja um acidente de percurso. A nossa essência é boa. Mas não é o que Nietzsche diz. Você vê se eu compartilho aqui para vocês essas pequenas coisas que ele disse, que eu não botei muito, deixa eu ver se eu consigo, porque é uma coisa que vocês vão. Ah, já sumiu daqui. Eu vejo se eu ponho na outra vez, não está aqui mais não. Ele dizendo isso, ele coloca o homem numa situação muito complicada, porque ele coloca o homem como um ser bastante não precioso nem aos nossos olhos, nem aos olhos de Deus. E, infelizmente, meu livrinho não está aqui, porque, peraí, deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Eu leria para você, mas eu também não pensei que ele tivesse colocado ele aqui no vídeo, mas eu não coloquei, ou melhor dizendo, eu coloquei, mas eu agora não estou sabendo encontrá-lo aqui, nesse. Aqui, não vai dar certo, senão vai fazer muita confusão. Mas, enfim, deixa eu só pegar aqui o outro que eu leio para você, só um minutinho. Boa tarde, pessoal. Olha só, eu vou aproveitar que a Lu está pegando alguma coisa aí e vou mandar para vocês aí um pequeno questionamento a respeito da liberdade. Vocês devem receber aí na tela de vocês. Vocês têm que selecionar uma ou mais de uma dessas respostas e clicar no botãozinho de OK ou enviar. Eu não sei ao certo qual o nome que chega, tá bom? Vocês vão ter um temporizador na tela, mas tem tempo suficiente para vocês ir respondendo. Enquanto eu falo, ela continua falando, não tem problema, não vai ter interrupção. Mas eu estou mandando agora, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem conversar comigo no chat. Olha como diz Nietzsche aqui. Posso ir, ô Jailson? Cadê o Jailson? Tô aqui, Lu. Ah, tá. Eles estão respondendo? Estão, mas você pode falar, tá, Lu? Tem um temporizador, mas não impede seu áudio não, tá? Mas aí eles não conseguem ler, deixa eles responder. Então vamos aguardar. Vou ver se eu procuro aqui. Tem mais de uma perguntinha? Olha, você falou na responsabilidade. Sou livre quando aceito a responsabilidade. É importante falar sobre essa questão da responsabilidade, né, Lu? Porque a partir a gente é livre quando a gente também tem a responsabilidade sobre os nossos atos, né? Claro. São as consequências também do que a gente faz. Exatamente, tem que ter essa noção que toda ação nossa, ela traz consequências, né? Quer sejam elas boas ou ruins, né? Exatamente. Quando você vê aí, então eu acho aqui. Tá bem.
Era só uma questão, né? Não, você Pra pode fazer. Só escolher uma? pode escolher mais de uma também, tá, João Guilherme? Não, eu tô dizendo, era só uma questão, Só, né? isso, é só uma pergunta. Tá bom. Só essa aí? Uhum, por enquanto só. E eu Então tá. tava E vendo achei aqui. ele, meu professor de filosofia falava que podia balançar nossa crença, né? Então ele, assim, ele Uhum. dava em ovos, assim, explicando pra gente. Mas acho que eu aprendi foi no oitavo ano. E aí esse filósofo, ele questiona muito. Então, tipo assim, teve muita gente na minha sala. Muita gente na minha sala que estudou mais profundo, né? Mas teve uma menina que ela estudou tão a fundo isso que ela virou ateia depois de estudar esse filósofo. Ela Geralmente quase quem não estuda deixava. Nietzsche vira ao contrário. Você está dizendo que ela virou, ela se modificou? Eu quase que virou ateia, assim. Ela Hã? acredita, mas ela não acredita que Deus pode ter poder, entendeu? Sobre a Terra. Ela acredita nisso. E Deus pode o quê? Que ela não pode Ela ter poder, que acredita, Deus não tem poder sobre a terra. que ele não tem Ah, que Deus não tem poder poder. sobre a terra? Ela acredita que Deus tem poder total sobre a Terra. Foi isso. Ela leu muito Nietzsche. Você acha que ela leu? João? Dele. Não, eu falei que ela leu bastante. Leu bastante? E dependendo dos professores, eles dão muito. E os filósofos são. O que eu quero dizer? Eles dão filosofia, mas não dão nada de igreja, né? Até porque não é. Você não pode dar nada sobre igreja, porque você tem várias pessoas de várias religiões dentro da sala. Então, o conteúdo de cristianismo, por exemplo, só pode ser dado, se é que é dado, numa igreja católica. Se é que é dado. Por exemplo, aqui na paróquia. Meu Deus. Nossa Senhora do Rosário, tem Né? no fundo uma igreja. Aliás, desculpa, tem no fundo uma escola, São José. Ali você pode dar conteúdo cristão, porque ela é dentro da igreja. Agora, quando você tem escolas comuns, não, porque você tem todo um tipo de religiosidade dentro das escolas, não pode. Então, assim, mas a filosofia não é aberta. Então, você entra com essas filosofias terríveis e as pessoas ficam só com aquele, só vendo aquilo, não vê mais nada. Então, vou botar aqui na tela. Op, op. Bate-papo, não, não. Compartilhar conteúdo. Vamos ver se eu me acerto aqui. Aqui, compartilhar. Essa para fechar a pesquisa. Você tem que fechar a pesquisa para eu Vou conseguir fechar compartilhar. agora. Estou fechando agora. Ai, ai. Peço à apresentadora visual para fechar a pesquisa antes de você começar a compartilhar. Depois você volta com ela. Acabei de fechar, Lu. Vamos ver se deu certo aqui. Estão lendo isso? Não, não estão. Deixa eu voltar aqui. Porque para mim a pesquisa ainda está aberta. Compartilhar conteúdo. Ah, tá. Então espera só um pouquinho. Agora foi. Agora sumiu a minha. Oh, meu Deus. Compartilhar conteúdo. Deixa eu abrir de novo. Sumiu. Vamos ver se eu consigo botar. Fechei. Ver se eu consigo compartilhar agora. Aqui. Vamos ver. Deu certo, Lu. Mas não é essa coisa que eu quero Compartilhou aqui mostrar. uma tela. Fechou o aplicativo. Ok, fechei mesmo. Vamos tentar compartilhar de novo. Aqui. Ver se entra agora. Vocês estão vendo? Não, né? Agora não. Não sei, não estou sabendo fazer direito, então. Ai, ai. Vai lá no compartilhar. Peraí, vou fechar de novo. João Pedro levantou a mão. Pera aí, João Pedro. Bom, vamos lá. Vamos ver se vai agora. Compartilhar.
Agora foi. Foi. Mas não é esse. Deixa eu ver se eu consigo mexer. É isso aqui. Aqui. Maria Eduardo está solicitando para anotar o conteúdo. Pode, durante a anotação, você pode controlar. Não, depois ele vai mandar, o Maria Eduardo. Vai mandar como é que chama? Gravado. Eu vou mandar gravado o encontro. Fica gravado. Olha o que ele diz aqui. Nos tornamos mais modestos em todos os sentidos. Não derivamos mais o homem do espírito do desejo de Deus. Rebaixamos um homem a um mero animal. O consideramos o mais forte entre eles porque é o mais astuto. Um dos resultados disso é a sua intelectualidade. Então, a razão. Mas ele está dizendo que nós somos animais e somos filhos de Deus, coisa nenhuma. Em contrapartida, nós nos precavemos contra este conceito de que o homem é o grande objetivo da evolução orgânica. Em verdade, pode ser qualquer coisa, menos a coroa da criação. O que quer dizer isso? Nós, no cristianismo, a gente diz que a coroa da criação, quer dizer, a coisa mais bela da criação, a mais importante é o homem. E ele está dizendo, não é. Em verdade, qualquer coisa pode ser qualquer coisa, menos a coroa da criação. Ao lado dele estão muitos outros animais, todos em similares estágios de desenvolvimento. E mesmo quando dizemos isso, estamos exagerando, pois o homem, relativamente falando, é o mais corrompido e doentio de todos os animais, o mais perigosamente desviado de seus instintos. Apesar disso tudo, com certeza, continua a ser o mais interessante. Veja bem em que ponto Nietzsche põe os homens. Então, assim, quando você não... Vamos ver o que ele diz de Deus. Uma crítica da concepção cristã de Deus, conduz à conclusão: uma nação que ainda acredita em si mesma possui seu Deus próprio. Então, uma nação... Então, ele está dizendo que cada nação tem o seu próprio Deus, não existe um Deus único, cada uma tem a sua. Nele são honradas as condições que a possibilitam sobreviver. Suas virtudes. Projeta o prazer que possui em si mesma, seu sentimento de poder em um ser, ao qual pode agradecer por isso. Quem é rico lhe prodigaliza sua riqueza. Uma nação orgulhosa precisa de um Deus ao qual pode oferecer sacrifícios. Nós não oferecemos sacrifício nenhum a Deus. Veja bem, na religião católica, o sacrifício, o que a gente chama de sacrifício foi o que o próprio Deus fez. A gente não oferece nenhum tipo de sacrifício. Quando você está lá na missa, aquele é o sacrifício, na hora da consagração. Não nós que oferecemos sacrifício. A religião, dentro desses limites, é uma forma de gratidão. O homem é grato por existir. Para isso, precisa de um Deus. Tal Deus precisa ser tanto capaz de beneficiar quanto de prejudicar. Veja bem que o Deus vai perder a característica de bondade. Deve ser capaz de representar um amigo ou um inimigo. É admirado tanto pelo bem quanto pelo mal que causa. Castrar esse Deus contra toda a natureza, transformando-o em um Deus somente de bondade, é contrário à inclinação humana. A humanidade necessita igualmente de um Deus mau e de um Deus bom. Não deve agradecer sua própria existência, mera tolerância e filantropia. Qual seria o valor de um Deus que desconhecesse o ódio, a vingança, a inveja, o desprezo e a astúcia e a violência? Então, para Nietzsche, o Deus tem que ter essas características. Ele pode ser bom? Pode, mas ele também tem que ter ódio, vingança, inveja, desprezo, astúcia e violência. Agora, vocês consideram que nós vamos viver a eternidade com um Deus. Imagina você que a gente já tem aqui todas essas coisas ruins que acontecem conosco. E nós somos vítimas de ódio, de vingança, de inveja, de desprezo, de violência, tudo por parte dos outros, das outras pessoas. Na nossa vida, a gente encontra gente que sente todo esse tipo de sentimentos que estão descritos aqui e se voltam muitas vezes contra nós. Agora, imagina isso num Deus. Um Deus que é eterno e que a gente vai viver com ele a eternidade, como um Deus desse tipo, que tem ódio e vingança. Então, se na eternidade ele é assim sempre, porque Deus é eterno,
Então, em determinados momentos está bom, em determinados momentos está ruim, e nós vamos ter que viver a vida com esse tipo de Deus na eternidade que é capaz de nos, de nos odiar, de se vingar da gente. Então, é muito complicado. Quando a gente diz que um Deus é bom, nós temos que pensar também na eternidade. Aqui é um lugar de escolhas. Aqui a gente escolhe certo e errado. E é normal que seja assim? Sim, é normal que seja assim. Normal que a gente escolha certo e errado. Até porque a gente não conhece o futuro. Por exemplo, às vezes a gente gosta de uma pessoa, acha que aquela pessoa é boa e tudo mais, resolve se casar com ela, a pessoa é horrorosa. Mas ela se fingia de boa. Então, a gente escolheu, pensando que escolhia bem, acabou escolhendo errado, mas não sabia, não tinha como saber. Então, nós somos assim, nós temos erros e temos acertos. Mas, na verdade, no fundo, mesmo quando a gente erra, a não ser que a gente seja muito mal, mas mesmo quando a gente erra, no geral a gente se arrepende e muitas vezes a gente erra por desconhecer as coisas. E a gente tenta fazer o bem. É a nossa maneira de ser. Normalmente é assim. Alguns um pouco melhor, outros um pouco piores, mas, no geral, a gente às vezes faz o mal até pensando que está fazendo o bem. Agora, a gente ter na mente que um Deus pode ser mal, vingativo, etc., aí é um problema muito sério. Porque exatamente por causa do quê? Da própria eternidade. Aqui é um lugar de escolhas, é um negócio de é um lugar de erros e acertos. É o lugar em que a nossa liberdade, aí ela está agindo, mas de acordo com o que a gente conhece, e como a gente não conhece ainda Deus do jeito que ele é, a gente não pode ainda, não pode não, poder pode, mas a gente não consegue ainda escolher o Deus como bem máximo, que é o que a gente tem que fazer. Mas agora, a gente escolhe o Deus como bem máximo porque a gente tem certeza de que ele é o próprio bem. Agora, um Deus dessa maneira e um homem dessa maneira que Nietzsche apresenta, um homem que é pior que os outros animais, é doentio, é isso e aquilo, isso é coisa muito grave. Então, vocês estudam isso na escola, e eu trouxe para você isso aqui para vocês verem que não é essa visão que o cristianismo tem de Deus. Isso vocês não vão ver na escola. Se vocês virem Nietzsche, se chegarem num texto assim, vocês só vão ter o texto, não vão ter o outro lado. Mas para Deus, aos olhos de Deus, não tem nada disso. Aos olhos de Deus, nós somos todos seus filhos, todos, sem exceção. Até Nietzsche, que escreve esse tipo de coisa, é filho de Deus, e aos olhos de Deus é amado por Deus. Se ele entrou numa pilha de escrever umas coisas assim, eu espero que ele tenha se arrependido ao final. Não sei, aí tá, a gente não sabe. Mas, enfim, a gente é tão livre que a gente pode escrever contra Deus. Agora, desta nossa liberdade, destas nossas escolhas, é que nós vamos seguindo um trajeto. Se eu escolho um trajeto bom, se eu tento, mesmo com meus erros e acertos, buscar o bem, eu vou por um caminho. Se eu escolho coisas mais fáceis, eu vou ter as coisas ninguém vai ver, vou roubar, ninguém está vendo, ou sei lá, vou me drogar, vou não sei o quê, eu vou fazendo um caminho bem diferente para mim. E quanto mais eu entro nesses caminhos de roubo, de vício, de corrupção e etc., mais difícil sair. Quanto mais eu entro, mais difícil é sair. Então, vocês têm que ter em mente que mesmo que a vida agora comece a ser outra, mesmo que vocês não tenham, não sei como é que vai ser, é um negócio que não está um ponto de interrogação, mas se vocês não tiverem mais a liberdade como tinham antes, as possibilidades que tinham antes, tenham que fazer uma vida completamente diferente, vocês busquem fazer o melhor possível, para vocês mesmos, que no final das contas, a responsabilidade que Jailson falou é nossa, não pode empurrar para ninguém as responsabilidades do que a gente faz, nem nossas responsabilidades, nem as nossas escolhas. Ó, já são 6h05, eu encerro por aqui. Vocês têm alguma pergunta? Cadê o Jair? O Jair sumiu também. Eu estou por aqui, Jair? Lô. Ó, Jair, vocês têm alguma pergunta? Pessoal que tiver Não. alguma pergunta, por favor, Não, pergunta aí. não. Quem é essa pessoa que tá só o pontinho no nome, só para eu saber, hein?
Quem é a pessoa? Não sei, não respondeu. Esse negócio aqui. Ok, gente, então é isso. Então, já que vocês não têm pergunta, não, kkk. Então é Não. isso. Resumindo, já que vocês não têm pergunta, é o seguinte: resumindo, todos nós somos livres, todos nós temos pensamento e vontade. A gente não consegue saber o que os outros pensam, é livre total, o nosso pensamento é totalmente livre. E a gente se move, age segundo esse nosso pensamento. O nosso Deus, o Deus cristão, é o Deus do bem, é o Deus da bondade, e ele está permitindo essas coisas todas acontecerem, porque nós precisamos realmente escolher para que lado que a gente vai, é uma escolha que nós temos que fazer. O mundo está sendo muito cruel, o homem está sendo cruel com o homem, na verdade. A crueldade é do homem com o homem. As pessoas estão sendo umas com as outras, principalmente com essas questões de aborto, essas são seríssimas. Essa prática sexual de qualquer maneira, com qualquer um, que hoje a gente vê, onde no amor não entra só um interesse físico e também depois acaba e chega. As questões de corrupção mundial, corrupção dos governantes, e, enfim, muitas coisas erradas, e que nós precisamos escolher, afinal de contas, que lado a gente quer ficar, para que lado a gente quer ir. Vocês certamente serão como é que se diz? Vocês que são o futuro, né, do mundo, não sou mais eu, já sou velha, mas vocês serão a geração que terá uma oportunidade de escolha bem diferente do que as outras gerações tiveram. Porque vocês estão no meio de um furacão, do negócio que a gente não sabe onde vai dar, nem como vai dar, quanto tempo vamos ficar nessa coisa de isolamento, etc. Então, poucos são os que escutam o que hoje escutamos, tanto de um lado quanto do outro. Mostrei para vocês o Deus cristão e o Deus de Nietzsche. Vocês vão ter que escolher um dos dois, não tenha dúvida disso, é assim que a banda toca para nós. A gente tem que escolher uma coisa qualquer. E vocês, então, tiveram aí a oportunidade de ver um pensamento totalmente diferente do que é o pensamento do cristianismo, que aponta o homem como o ápice da criação, imagem de Deus, de uma beleza e de uma natureza boa, que o pecado faz com que a natureza se modifique, mas não totalmente. A gente pode voltar à bondade, como também pode piorar. Nós temos essa possibilidade. A gente ter possibilidade de ser bom é a melhor coisa que tem na vida. A gente pode ser bom, eu quero ser bom, então eu vou fazer por onde. Mesmo que ser bom seja complicado, é complicado? Às vezes você não está com vontade de ser bom coisa nenhuma. Mas a gente se estruturando em Deus, a gente consegue fazer as bondades que a gente nem imaginava fazer, mas tem que se estruturar. Mas no Deus no Deus cristão, não nesse apresentado pela filosofia, um Deus vingativo, verdadeiro, mal e etc. Esse aí não pode levar a nada. Mas se ele crê nesse Deus, se Nietzsche crê nisso, é sinal de que ele não crê sozinho. Senão ele não teria escrito isso. Muita gente deve crer da forma que ele crê, deve acreditar da forma que ele acredita. E nós precisamos escolher entre o bem e o mal. E é isso que faz a gente ser livre, é poder escolher entre o bem e o mal. Então, eu aqui encerro. Ok, obrigado, Lu. Eu gostaria de encerrar esse nosso encontro com uma oração que eu encontrei ela por acaso, eu estava estudando um pouco sobre o tema da liberdade e eu acho que ela condiz muito com isso tudo que a gente escutou hoje, né, aqui com a Luciana e com o compartilhamento do nosso amigo João também. Agradeço muito a participação de todos vocês na enquete e tudo mais. Então eu gostaria de orar com vocês. Pai, que estás no céu, deixa-me mostrar a glória do teu nome. Que o teu poder se manifeste, só tu deves ser rei, no céu, na minha alma e em todo o mundo. Deixa-me conhecer, amar e cumprir a tua vontade. Que a tua vontade se faça na terra e na minha vida. Deixa-me alegrar com o pão que me dás e agradecer, partilhando com os outros. Ajuda-me a perdoar os outros e a não ser rancoroso, porque eu sei,
Tu me amas e és misericordioso, assim como me perdoas e me ofereces um novo começo. E quando a inveja me domina, fica junto de mim. Envia-me o teu espírito, fortalece a minha vontade, para que eu, com a tua força, possa vencer o mal. Sim, liberta-nos, Senhor, das garras do mal e dá a paz aos nossos dias. Vem em nosso auxílio com a tua misericórdia e livra-nos dos erros e do pecado, de modo que, cheios de confiança, aguardemos o nosso libertador Jesus Cristo. Só junto de ti estão o reino, a força e o poder na eternidade. Amém. Vamos fazer a oração de um Pai Nosso, uma Ave Maria, para concluir o nosso encontro de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu gostaria também de deixar uma pequena lição de casa, vamos falar assim, né? Seria mais uma pesquisa. Eu gostaria que vocês lessem uma passagem na Bíblia, que é em Lucas 15, de versículos de 11 a 24. Ela é uma passagem que acredito que todos vocês já devem conhecer, mas eu queria que vocês refletissem sobre o tema da liberdade, sobre o tema da responsabilidade, dentro deste contexto, dessa parábola que nosso Senhor deixou nas nossas Sagradas Escrituras, para que a gente possa fazer uma pequena introdução no próximo encontro. Tá ok? A parábola é a parábola do filho pródigo. Acredito que todos vocês já devem conhecer. E faça um pequeno resumo sobre o que vocês entendem sobre liberdade e sobre liberdade naquele contexto. O que Jesus queria dizer quando ele trouxe aquela história, quando ele contou aquela história para a gente. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Fernando, você quer falar alguma coisa? Acho que a internet do Fernando tá com algum problema. Então, gente, muito obrigado. Um ótimo restinho de final de semana. Que todos tenham uma semana abençoada e que nos preparemos para a cada dia enfrentar essa batalha que nós estamos aí em relação à essa pandemia, ok? Obrigado a todos, uma boa noite. Lu, muito obrigado mais uma vez pelo seu maravilhoso encontro e agradeço a todo mundo em especial. Tchau. Tchau. A Neurês falou que está com dengue. A Derenes, ela tá dentro. Ei, Jesus. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fernando. Gente. Fernando. O Fernando é um. Quanto já tem? Tá saindo quase todo mundo. Tá. Falar com você, dar uma palavrinha aqui. Tá.